coração. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aí, né? O acordo de paz caiu por terra e voltou. E voltou com força agora, né? Voltou a ponto de Donald Trump dizer, olha só, irmãos, em vez de ele esperar os outros falarem, né, para ele receber o Nobel da Paz, ele mesmo se pronunciou, dizendo que ele merece o Nobel da Paz por ter acabado com a guerra entre o Irã e Israel. O próprio Donald Trump disse que ele merece o Nobel da Paz. Olha o nível da soberba. O nível da soberba. Que é ele, a prepotência, né? Ele mesmo disse que ele merece o Nobel da Paz. Como é que pode, né, irmãos? Glória a Deus. E a gente vê aí, né, houve um acordo, e aí, ó, Irã aceita a proposta de Trump e guerra termina nesta madrugada. Cessar-fogo começará às 3h30 de Tel Aviv, às 21h29 do horário de Brasília. Nesse momento, há relatos de bombardeios por parte de Israel no aeroporto de Bagdá, conferidos em diversas bases militares do Iraque. Também há bombardeios de Israel no norte, oeste e no centro de Teherã. O anúncio do fim do conflito foi anunciado por Donald Trump por volta das 19 horas. Ah, não, isso aqui é a matéria de ontem, né? Vamos lá. Perdão, isso aqui é a matéria de ontem, sangue e fogo. Foi os ataques permaneceram até de madrugada. Aí, olha só, deixa eu colocar essa aqui, né? Trégua, né? Agora, essa aqui é a de agora. Depois de uma manhã tensa, marcada por acusações de violação do acordo de cessar-fogo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, o conflito entre Israel e Irã aparentemente chegou ao fim. O presidente iraniano falou sobre o fim de uma AG imposta por Israel e ele declarou que o Irã colocou fim à guerra. Parabenizou os iranianos pelo que chamou de uma grande vitória e disse que, a menos que Israel ataque, não vai violar o acordo de cessar-fogo. Do lado israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também declarou a vitória de Israel no que ele chamou de uma vitória que vai durar gerações. Durante os 12 dias de operação Leão em Ascensão, obtivemos uma vitória histórica e essa vitória permanecerá por gerações. Removemos de cima de nós duas ameaças existenciais imediatas, a ameaça de aniquilação por bombas nucleares e a ameaça de aniquilação por 20 mil mísseis balísticos. Se não tivéssemos agido agora, o Estado de Israel logo estaria enfrentando o perigo de uma aniquilação. Essa foi a fala de Netanyahu após o fim do conflito. Agora é para valer. E aí eu vou dizer para vocês que assim como Israel declara, o Irã confirmou cessar-fogo com Israel e disse o vídeo a seguir contém imagem. Eu não sei que vitória que o Irã teve. Mas, irmãos, eu vou dizer algo, né?
Eu vou dizer algo para vocês que veio de um rabino. Um rabino disse o seguinte, que era para Israel ir até o fim e derrubar o regime iraniano. Porque um leão ferido gera muito mais perigo do que morto. Presta atenção à fala do rabino. O rabino falou que era para Israel ir até o fim. Era para ir até o fim. E o rabino disse que por não ter ido até o fim, eles apenas feriram o leão, e isso pode ser muito perigoso para o mundo e principalmente para o Estado de Israel, porque até agora, irmãos, nenhum urânio... Alguém viu aqui os urânios enriquecidos sendo destruídos ou sendo presos? Alguém viu? Alguém encontrou? Eu, na minha visão, o urânio já está na China ou na Rússia, tá? Então, veja, quem financiou a guerra, tanto do lado do Irã como do lado de Israel, são os mesmos. São os mesmos. Não existe outro lado. É o mesmo que está financiando a guerra da Rússia, é o mesmo que financia a guerra da Ucrânia. É o mesmo. Não são outras pessoas, são os mesmos financiadores de um lado, são os mesmos financiadores dos outros. Vocês entendem? Porque todo o caos gera uma ordem. Agora, eu vejo para vocês, eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês, o Irã ficou acuado. Porque a Jordânia e a Síria cederam o espaço aéreo para defender Israel. Isso é inédito, tá? Que vocês estão vendo, iranianos devem ter ficado doido, porque a Jordânia cedeu o espaço aéreo para defender Israel, a Síria defendeu Israel, o Catar defendeu os Estados Unidos com os mísseis que foram lançados na base militar. Então, veja, uma sequência de coisas que o mundo árabe está contra o Irã, o G7 está contra o Irã, os Estados Unidos está contra o Irã, a OTAN está contra o Irã, e a China e a Rússia, apesar de declararem apoio ao Irã, não quiseram se envolver na guerra com o Irã. Então, a força do Irã veio de todos os lados contra. O arco de Elão foi quebrado, como está na profecia, porque as usinas nucleares estão destruídas. Alguns especialistas dizem que levaria 3 anos para ser reconstruída, o que os Estados Unidos destruíram em poucos minutos com os lançamentos daquelas bombas. Então, levaria 3 anos para reconstruir as usinas, que eu acredito que é algo inviável agora para o Irã, e talvez eles façam a bomba atômica lá na China e tragam para dentro do Irã, sem precisar criar ela no próprio Irã. Isso é uma visão minha.
Está, irmão Enzo, está válida sim, tanto a do Banco do Brasil como a do Bradesco, da missionária. E aí, irmãos, quando a gente estuda, a gente vê o grande teatro que o mundo é, né? Porque quem começa e termina uma guerra dessa nunca vai para o campo de batalha para morrer pelo seu país. Ele manda o povo. Se você perguntar para o povo, se eles querem ir para a batalha, o povo não quer ir para a batalha. Ninguém quer ir para a guerra, irmãos. Ninguém. Então, veja, os reféns, irmã Luísa, não está no Irã, os reféns está na faixa de Gaza. E aí, claro que quem financia o Hamas é o Irã, mas o Hamas é outra história e não tem nada a ver com o Irã. Então, quando a gente analisa, a gente sempre vai ser a massa de manobra de tudo isso. Então, eles vão gerando caos e estabelecendo paz, gerando caos e estabelecendo paz. E o povo é massa de manobra. O povo é usado para fazer o que eles querem. Só que a gente chegou num tempo, num momento, em que as coisas estão globalizadas, o mundo está globalizado. O mundo está globalizado. E o mundo, irmãos, nesse exato momento, está dando corda a Trump. É o ano de Trump. O centro do mundo é Donald Trump. O centro do mundo, veja que não está sendo nem os Estados Unidos, porque nem o Senado e o Congresso foram avisados do ataque que os Estados Unidos fizeram no Irã. Só que o mesmo povo, presta atenção no que o pastor Carlos está dizendo aqui, e vocês vão ver isso nos próximos dias. O mesmo povo que estendeu palmeira e disse Hosana quando Jesus entrou em Jerusalém, é o mesmo povo que gritou crucificam. O mesmo povo que está idolatrando Donald Trump nesse momento como um dos maiores líderes mundiais, que provavelmente vai ganhar o Nobel da Paz. O mesmo povo que vai dar Nobel da Paz e vai intitulá-lo como um homem de paz, é o mesmo povo que vai gerar um caos nos Estados Unidos por crise financeira. Então, Israel, como a gente sempre falou aqui, jamais será destruída. Jamais será aniquilada. Mas a gente precisa entender, irmãos, o cenário que nós estamos. Por que Israel se torna o centro do mundo e o centro das atenções? Alguém sabe aqui por que Israel se torna o centro do mundo e o centro das atenções? Porque Deus fala com a igreja Maranata, através de Israel. Todas as vezes, irmãos, que você ouvir a palavra Israel, todas as vezes, que Deus, o movimento mundo em torno de Israel, ele está
Ele está dizendo à igreja Maranata. Olha só, a irmã Adriana está dizendo que existe uma série na Disney Plus chamada Paradise. Programação preditiva sobre os acontecimentos do caos no mundo, mais escancarado do que nessa série ela nunca viu. Então, amém, irmão Enzo? A gente está vendo claramente que são várias coisas em andamento, né? A dívida americana, em vez de diminuir com a Doge, com todos os mecanismos da direita americana, a dívida americana está aumentando, a América está quebrada financeiramente, parece um absurdo, mas é uma verdade. Nós temos uma crise migratória no mundo, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, é muito imigrante. Então, agora, nós temos aí vários cenários, né, que se gerar uma crise financeira, os imigrantes vão se levantar em terra estrangeira. Lembrando, irmãos, que na pauta da reunião do Clube Bilderberg, do dia 12 ao dia 15 de junho, estava lá despovoamento e imigração. O último tópico da reunião foi despovoamento, descaradamente escrito dessa forma. Despovoamento e agenda migratória. Como é que pode um assunto que parece teoria da conspiração estar na reunião das sombras? O Clube Bilderberg é muito mais poderoso do que o Fórum Mundial Econômico. Porque existem pessoas que passam. Veja que para a pessoa participar dessa reunião, ela tem que assinar um documento que ela não pode falar quem foram os palestrantes. Reunião ultra secreta. Deus abençoe Maneusa, missionário Maneuzinho. Reunião ultra secreta. Irmão Gilson, Deus abençoe. Então, eles colocarem, está lá no site do Clube Bilderberg, eu já mostrei isso em outras lives, despovoamento e agenda migratória. Deus abençoe Manívio. Então, assim, irmãos, é muita coisa. Crise financeira. 2027, nós teremos a autonomia da inteligência artificial, que pode gerar um colapso no planeta. Porque os homens vão entregar o mundo para a inteligência artificial. E isso pode se voltar contra o homem. E aí o homem, para salvar o planeta, pode tentar desligar a internet. Veja que isso, quem está falando isso que eu estou falando para 2027 são os CEOs de inteligência artificial. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Aí veja que a China não desistiu de anexar Taiwan, a Rússia não desistiu da Ucrânia e o Irã, com certeza, não desistiu da sua agenda máxima de querer destruir Israel. É por isso que eu acredito que o regime vai cair e o povo vai fazer uma revolução contra o regime dos Ayatollahs.
É muita coisa acontecendo no mesmo momento. É muita coisa acontecendo no mesmo momento. É verdade, Montigo. A inteligência artificial cada vez mais poderosa e os homens cada vez mais idiotas, cada vez mais sem raciocínio. E existe algo que está acontecendo, né? Por isso que eu digo